A história nos conta, então, que numa manhã de agosto de 1708, 8 pessoas, 5 homens e 5 mulheres, depois de terem entendido essas coisas, eles se reuniram à margem do rio Éder, aqui retratado, para se batizar. Diz a história que Alexander Mack, na verdade, eles queriam que ele batizasse os outros, mas ele precisava ser batizado para cumprir aquilo que eles entendiam, uma vez que eles haviam sido batizados ainda recém-nascidos. Então, para que não ficasse alguém escolhido, eles lançaram sortes entre os homens, e aquele que coube, né, a escolha, por sorte, batizou o Alexander Mack. E logo depois, Mack batizou a pessoa que o batizaram e, em seguida, batizou a todos os outros daquele grupo de 8 pessoas. E, apesar de que muitas pessoas dizem que elas não tinham nome, elas tinham nome. Os 8 do rio Éder chamavam-se Alexander Mack, sua esposa Ana Margareta Mack, o casal Andreas Boini e Joana ou Joana Nottingham, o casal Johan Kipping e Johanna Kipping, Johann Grebe e Lucas Vetter. Esses são os nomes dos 8 irmãos que foram batizados no rio Éder naquela manhã cedo de agosto de 1708. É muito interessante poder descobrir essas coisas. Hoje, quando eu estava preparando esse material, eu sabia que eu tinha lido em algum lugar o nome dessas pessoas. Mas, na história passada que eu havia recebido, é que esses nomes não foram revelados na época. E é bom ter o relato de Alexander Mack Jr., para que nós possamos saber exatamente o que se passaram, o que se passou, com base nos relatos do próprio pai, Alexander Mack. Então, essa imagem, a mim, me traz recordações que, obviamente, eu não vivi, mas que trazem recordações de um princípio auspicioso daquele movimento. Eles não estavam fundando uma nova igreja institucionalizada, organizada. Eles estavam apenas decidindo que eles iam se congregar para reproduzir o modelo neotestamentário de igreja que foi dado aos apóstolos. E nesse dia, eles estavam lendo. Eles leram antes de se batizarem. Eles leram em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Nesse texto bíblico, de extrema importância para nós. De extrema importância para nós. Fala de calcular o custo. Calcular o custo para seguir Jesus. É o texto que diz sobre o rei que vai combater um outro rei, tendo menos contingente de milícia. Ou mesmo alguém que se dispõe a construir alguma coisa, mas que não sabe se tem condições de concluir aquela construção. Com esse texto, eles estavam chamando para si mesmos as responsabilidades de avaliar exatamente aquilo que eles estavam se propondo a fazer, porque eles sabiam que haveria muita oposição àquilo que eles estavam iniciando. Contar o custo.
enquanto se lançavam os alicerces de um novo grupo. Essa era a premissa. Essa era a mensagem. Mais tarde, Alexander Mack ia compor um hino com essa temática. Nós vamos ver aqui no nosso tempo de aulas para frente. Mas esse texto bíblico é um texto muito precioso para mim. Eu sempre leio esse texto com a mente voltada lá para o passado, mas com um olhar para o futuro. Porque é exatamente isso que se exige de nós hoje, como herdeiros desses pioneiros, desses primeiros irmãos do rio Éder. Contar o custo enquanto lança os alicerces é o que deve nos mover para novos rumos, para escrever novos atos da igreja de Cristo, através da igreja dos irmãos. No famoso rio Éder, os homens e as mulheres estavam dispostos a pagar esse preço. Um historiador chamado Martin Brumbaugh, ele disse: é evidente que a nova congregação de Chosenau estudou todas as denominações, conhecia todos os matizes da fé e se afastou tanto do clericalismo como do pietismo e forjou para si mesmo uma nova e distinta ordem de fé e prática. Eles eram devedores de todos e seguidores. Eu acho tão fantástica essa definição de Brumbaugh. Eu acho fantástico que ele escreveu dessa maneira para demonstrar a singularidade do que se iniciava naquele momento. Havia muitas influências, mas nenhuma delas dominou sobre a outra. Pelo contrário, os excessos foram tirados, jogados de lado, e a essência foi o que forjou essa nova e distinta ordem. Esse novo grupo de pessoas, esses crentes que estavam dispostos a fazer da igreja uma igreja verdadeiramente neotestamentária. E assim, o movimento dos irmãos se iniciou em 1708, na cidadezinha de Chosenau, na Alemanha, para aqueles que simplesmente se chamavam de irmãos. Que Deus nos abençoe com essas palavras.